trajetória. Nós te exaltamos, Jesus. O nome sobre todo nome, o maior nome na terra, o maior nome embaixo da terra, o maior nome acima da terra é o nome de Jesus. Há poder nesse nome, querido, e eu declaro a tua vida sendo alcançada por esse poder. Eu declaro cura divina te alcançando. Eu declaro a luz resplandecendo no meio das trevas. O poder de Deus se manifestando sobre a tua vida, sobre a tua casa. Enquanto você adora, querido, enquanto você abre os teus lábios e declara, a unção está sendo liberada, a unção está alcançando a tua vida, a tua casa e o teu corpo no nome de Jesus. Vamos cantar novamente esse refrão, declarando que a cura, declarando que a luz resplandece nas trevas. Declare, levante as suas mãos e declare. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Você pode orar em outras línguas, queridos. Você pode valorizar essa presença. Você pode desfrutar dessa unção. Nós te exaltamos, Jesus. Te adoramos, te adoramos, te adoramos. Te exaltamos. O nome sobre todo nome, o nome que cura, o nome que salva, o nome que restaura, o nome que muda a nossa vida, a nossa trajetória. Obrigado, Pai, obrigado pela tua unção. Obrigado pela tua unção despedaçando todo jugo nesse lugar no nome de Jesus. Obrigado, Pai, pela tua palavra que é viva e eficaz, alcançando os nossos corações nessa noite. Eu oro por espírito de sabedoria e de revelação. Espírito de sabedoria e de revelação, alcançando a tua vida no nome de Jesus. Olhos espirituais abertos, discernindo a palavra que é viva e eficaz, recebendo a palavra com mansidão no teu coração. Pai, obrigado. Obrigado, ó Pai, pela tua palavra, gerando fé no nosso coração, trazendo clareza, entendimento e sabedoria. Nós te exaltamos. Nós exaltamos a tua palavra, Pai. Exaltamos a tua palavra, que é a verdade que nos liberta. Exaltamos a tua palavra que nos alcançou, que mudou a nossa vida e a nossa trajetória. Pai, obrigado. Obrigado porque a tua palavra chegou até nós. Obrigado porque a tua palavra chegou até nós.
Por isso nós te adoramos e te exaltamos, Pai, obrigado. Muito obrigado, Pai, no nome de Jesus. Aleluia. Você pode pegar a tua Bíblia aí, querido. Vamos fazer uma confissão junto comigo. Pega a tua Bíblia, pode ser digital, não tem problema não. Sabe, querido, toda vez que você declara a palavra de Deus, ela começa a agir em seu favor. Toda vez que você declara a palavra de Deus, ela começa a agir em seu favor. Por isso que quando você não declara, ela fica impedida de agir em seu favor. A palavra de Deus, querida, ela é a verdade mesmo quando eu fico com a boca fechada. Mas quando eu abro a minha boca, ela se torna também realidade. Amém? Você, querido, foi salvo quando você confessou com a sua boca que Jesus Cristo era o Filho de Deus e que Ele agora passava a ser seu Senhor e seu Salvador. Quando você creu e falou, a palavra que já era verdade se tornou realidade na tua vida, no nome de Jesus. Amém? Por isso pega a tua Bíblia aí, declara, ajuda comigo. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso fazer tudo que ela diz que eu posso fazer. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Pode sentar. Obrigado, louvor. Aleluia! Aleluia, queridos. Deus é bom, amém? Que maravilha, querida, a gente está falando hoje nesse dia tão especial, né? O dia Verbo da Vida de Missões, amém? Porque, querido, o nosso ministério tem uma visão poderosa, amém? Existe um poder na visão do Ministério Verbo da Vida, amém? Que tem alcançado a minha vida, que tem alcançado a sua vida, que tem mudado a nossa trajetória, a nossa história, que tem influenciado a nossa casa, influenciado a nossa família. Sabe o que é tão poderoso assim, capaz de fazer homens abandonarem as suas coisas e irem talvez para uma nação estrangeira, para uma terra distante? Sabe, somente uma visão divina pode fazer isso comigo, com você. Sabe, quando nós recebemos uma visão da parte de Deus, aquilo muda completamente a nossa vida. Aquilo afeta a nossa vida, aquilo define a nossa trajetória, as nossas decisões, amém? Por isso que uma visão divina, ela carrega a própria vida de Deus. Ela carrega tudo aquilo que você precisa. Ela carrega a proteção, ela carrega os recursos, ela carrega a direção, a inspiração, a autoridade, enfim, tudo aquilo que é necessário para você alcançar o propósito e o objetivo. Está contido, querido, numa visão divina. E foi exatamente isso que o apóstolo Bud recebeu. O apóstolo Bud, querido, ele não foi convidado para vir para o Brasil. O apóstolo Bud, ele não recebeu um convite de uma igreja. Vem aqui pregar, pastor. O apóstolo Bud, querido, ele não veio aqui para passear. Não. Ele recebeu uma visão divina. E isso modificou completamente a sua vida. Queria que vocês colocassem até a foto aí dele, né, do apóstolo Bud, da Mama Jane. Sabe, querido, apóstolo Bud e Mama Jane vieram para o Brasil, chegaram aqui em 1983. Quando ele chegou aqui, ele já tinha 38 anos de idade. Ele era um homem simples, caminhoneiro, que tinha se graduado no Rema, lá em Oklahoma, em Tulsa. Mas lá, querido, ele recebeu uma visão divina. Sabe, eu quero falar para você, querido, que uma visão divina tem o poder que você precisa. Uma visão divina carrega o poder que você precisa. Quando você está conectado com algo maior do que você, a sua vida passa a ter mais sentido do que você imagina. Eu vou repetir. Quando você está conectado com algo que é maior do que você, a sua vida passa a ter mais sentido do que você imagina. Amém? Isso aconteceu com ele, amém? Ele se conectou com algo que era muito maior do que ele. Porque ele não imaginava, querido, que hoje, em 2025, nós estaríamos aqui, frutos da obediência e da fé
que ele recebeu de Deus. Amém? Fruto dessa obediência e dessa fé que ele manifestou ao longo da sua vida. Por isso, querido, que uma visão divina, ela carrega poder para mudar a sua vida. E qual foi a visão que eles receberam? Eles receberam a visão de levar a palavra da fé para o Brasil e libertar o meu povo. Essa era a visão que aquele casal de pessoas comuns, sabe? Eles não tinham uma eloquência, eles não eram pessoas com muitas intelectuais, eles tinham dilemas pessoais, familiares, como eu e você. Sabe, muitas vezes a gente olha para as pessoas e acham que elas são super-heróis, que elas têm superpoderes do ponto de vista natural, que elas não têm problema, que elas não têm limitações, que elas não têm defeitos. E quando você percebe, querido, quando você se aproxima dela, você vai perceber que todo grande homem de Deus tem muito defeito. Sabe por quê? Porque ele é uma pessoa. Ele não é um anjo, amém? Mas o que faz a diferença é se você está carregando algo divino ou se você apenas está carregando algo da terra. Essa que é a diferença, amém? Eles tinham dilemas pessoais, eles tinham situações que eles precisavam avançar e superar. Mas a visão que Deus tinha para eles tinha o poder suficiente para que eles pudessem avançar no plano e no propósito de Deus. Hoje, depois de tantos anos, o Verbo da Vida já chegou a mais de 20 países. São mais de 540 igrejas. Unidades do Rema, coordenadas aqui pelo Brasil, são mais de 100 unidades. Só o Rema já graduou mais de 50 mil pessoas. Somos mais de 2.000 ministros espalhados por todo o mundo. Como que um caminhoneiro é capaz de fazer isso tudo? Porque ele tinha, querido, uma visão, amém? Ele tinha uma visão divina. E quando a visão divina nos encontra, ela revela, sim, aponta para o nosso destino, mas ela também mostra quem nós somos. Abra sua Bíblia comigo, lá em 2 Coríntios, no capítulo 5. Quero ler com você o versículo 18 e o versículo 20. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18. Sabe, o apóstolo Bud e Mama Jane, eles tinham uma revelação de quem eles eram. Eles tinham uma revelação daquilo que eles tinham. E eles tinham uma revelação daquilo que eles podiam fazer. Por isso que quando uma visão divina muitas vezes chega para mim e para você, nós nos deparamos com uma realidade que muitas vezes pode tentar impedir você de avançar. Você precisa se ver como Deus se vê. Porque muitas vezes quando uma visão chega para você, você pensa assim, mas eu sou fraco, mas eu sou incapaz, mas eu tenho essa limitação, mas eu tenho esse defeito, eu vim dessa família, eu não sei, eu não consigo, eu não posso. Você começa a apresentar para Deus um monte de situações, mas eu te pergunto, Deus não sabia de alguma dessas coisas? E mesmo assim Ele te deu a direção, e mesmo assim Ele te deu a visão. Por quê? Porque, querido, apesar de quem nós somos, Deus continua contando conosco. Apesar de quem nós somos, Deus continua usando homens e mulheres na terra. Apesar de quem nós somos, o Espírito Santo continua fluindo e se manifestando sobre nós e através de nós, para que vidas sejam alcançadas. Por isso que você precisa se ver como Deus te vê. E como é que Deus me vê, pastor? Olha o que está escrito aí em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18. O apóstolo Paulo, que tinha a revelação do novo nascimento, a revelação de que as coisas velhas tinham ficado para trás, a revelação de que agora tudo estava se fazendo novo, que ele era uma nova criação, uma nova criatura. Portanto, as coisas do passado já não tinham mais poder para definir o seu futuro. Sabe, querido, deixa eu te fazer uma pergunta: as coisas do passado ainda têm poder para definir o seu futuro? Será que as coisas que você viveu no passado ainda definem o seu futuro? Ou você já recebeu a revelação da palavra de Deus, que diz que as coisas velhas se passaram e que tudo se fez novo? Ou você nasceu de novo, querido, ou então você ainda está preso no velho homem. Porque se você nasceu de novo, as coisas velhas, o passado, não podem mais definir o seu futuro. Aleluia! Olha o que diz aí o texto, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18. Ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu
o ministério da reconciliação. A saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não atribuindo aos seres humanos os seus pecados, e nos confiando a palavra da reconciliação. Portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós. Em nome de Cristo, pois, pedimos que vocês se reconciliem com Deus. Sabe, queridos, quando o texto diz que tudo isso provém de Deus, ele está falando nos versículos anteriores sobre o novo nascimento. Sabe, a salvação pela graça mediante a fé. O milagre do novo nascimento, aonde o seu passado é totalmente apagado pelo sangue de Jesus. Aonde você agora, como uma nova criação, você pode viver uma nova vida na presença de Deus. Sabe, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo. Sabe, eu e você, antes de Jesus, nós estávamos separados, brigados com o nosso Criador. Eu não tinha acesso a Ele, e Ele mesmo me amando, tinha dificuldade de ter acesso a mim. Porque havia uma barreira que impedia esse relacionamento em espírito e em verdade. Havia a barreira do pecado. Nós éramos inimigos de Deus, é o que a palavra de Deus diz. Mas em Cristo Jesus, nós fomos reconciliados com Deus. Reconciliar é fazer as pazes. Reconciliar é ter comunhão novamente. Reconciliar é caminhar junto novamente. É estar novamente caminhando lado a lado. E o texto diz que nós somos reconciliados por meio de Cristo. E quando isso acontece, nós recebemos algo poderoso. Nós recebemos uma visão divina. Sabe, eu e você que nascemos de novo, nós já temos uma visão divina para caminhar e avançar. Se você nasceu de novo, querido, você não precisa de uma revelação pessoal específica para cumprir o plano de Deus. Embora ela possa chegar para direcionar você de uma forma pessoal. Mas se você nasceu de novo, já existe uma expectativa do céu sobre você. Já existe uma visão divina sobre a igreja. Já existe uma missão que eu e você precisamos avançar e cumprir. Qual é, pastor? O ministério da reconciliação. A palavra ministério, ela não é um cargo. Ministério, querido, não é uma posição. Ministério não é uma função que você ocupa na igreja. Ministério é trabalho, é serviço. Ministério é servir pessoas. Ministério é você trabalhar em favor do reino de Deus. E nós recebemos o que? O ministério da reconciliação. Nós somos hoje o meio que Deus usa para resgatar os perdidos. Eu e você somos instrumentos de Deus para mudar a vida de outras pessoas. Hoje, quando nós falamos, é Deus que fala. Hoje, quando nós oramos em favor de alguém, é Deus se movendo para alcançar aquelas pessoas. Porque nós hoje somos o quê? Embaixadores. A palavra embaixador significa um representante legal de um país em terra estrangeira. Isso significa, queridos, se nós somos embaixadores de Cristo, quem nós estamos representando? Querido, você não representa a tua denominação. Você não representa a tua igreja local apenas. Você não representa apenas o teu líder. Você, como embaixador do reino de Deus, você é um representante de Cristo na terra. Por isso, quando você fala, é como se ele estivesse falando. Pastor, querido, um embaixador, ele fala em nome de quem? O embaixador, a palavra de um embaixador tem o mesmo peso do governante que o enviou. Quando ele está numa terra estrangeira, amém? A missão do embaixador é falar em nome daquele que o enviou. Então, se nós somos embaixadores do reino de Deus, nós temos o direito legal de representar Cristo na terra. Por isso, quando nós falamos, amém, é como se Deus, como está escrito aí, como se Deus exortasse por meio de nós,
É como se Deus falasse por meio de nós. É como se Deus se movesse por meio de nós, para que as pessoas sejam alcançadas e reconciliadas com Ele em Cristo Jesus. Essa é a visão divina, querido, que está sobre todos nós. Nós não estamos aqui, querido, apenas para passar uma temporada, né? Construir coisas, fazer atividades, programações. Nós estamos aqui para reconciliar o mundo com Cristo. Essa é a visão divina que está sobre nós. Sabe, o embaixador, querido, ele fala em nome do líder que o enviou. E ele transmite a mensagem do seu governo. Nós temos que transmitir a mensagem correta. Nós temos que falar sobre a mensagem que cura, que salva e que liberta. Nós temos que anunciar a mensagem das boas novas, do evangelho, alcançando pessoas, mudando a trajetória delas. Essa é a mensagem que o embaixador precisa anunciar. E você não precisa de um púlpito para fazer isso. Porque a Bíblia não diz que os embaixadores, o ministério da reconciliação vai acontecer nos púlpitos das igrejas, apenas. Querido, o ministério da reconciliação é para acontecer no trabalho, na escola, na faculdade, no condomínio, na rua, enfim, por onde você andar. É nesses ambientes que as pessoas que estão perdidas precisam ser alcançadas pela palavra, pelas boas novas, por aquilo que você carrega. E é interessante que o embaixador, ele não vive pelas leis do país estrangeiro. O embaixador, ele vive pelas leis da nação que o enviou. Por isso que o apóstolo Paulo, em Romanos, capítulo 12, versículo 2, diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da mente. Ou seja, a vontade de Deus para mim e para você é que mesmo nesse mundo caído, nós possamos desfrutar das verdades espirituais do reino de Deus. A vontade de Deus para mim e para você é que mesmo que nesse mundo haja maldição, eu e você vamos andar debaixo da bênção de Deus. A vontade de Deus para mim e para você, que ainda que esse mundo esteja caído, colhendo as consequências do pecado, eu e você, como embaixadores do reino de Deus, vamos desfrutar dos princípios espirituais do reino de Deus. E a Bíblia diz que o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Sabe, querido, você precisa entender quem você é em Cristo Jesus, para desfrutar das verdades espirituais que fazem parte do reino de Deus. Pastor, isso quer dizer que eu não vou passar por nenhum problema? Não é isso que eu estou dizendo. O embaixador, quando ele está numa missão diplomática, ele enfrenta conflitos, ele enfrenta situações adversas daquela nação estrangeira. Só que ele sabe que ele tem recursos necessários, ele tem a proteção divina necessária, ele tem o amparo, o suporte necessário, para que ele possa continuar avançando e cumprindo o propósito de Deus. Nós somos embaixadores do reino de Deus, amém? Quando nós falamos, Cristo está falando. As pessoas estão prestando atenção naquilo que você fala. As pessoas estão prestando atenção no seu comportamento. As pessoas estão prestando atenção nas suas escolhas. As pessoas, queridos, estão prestando atenção na sua vida, para ver se elas possam encontrar em você esperança, discernimento, clareza, para que elas possam encontrar o caminho, amém? Tudo que você precisa, querido, tudo aquilo que você precisa, Deus já liberou para você através dessa visão divina. Em Lucas, no capítulo 10, abre lá comigo, Lucas capítulo 10, versículo 17. Jesus, o contexto aí, Jesus tinha enviado 70 discípulos para pregar o evangelho. E é interessante que ele envia pessoas, como Deus nessa noite está enviando você. Porque você não está aqui, querido, apenas para passar o domingo à noite. Você não veio aqui apenas para se distrair. Nós não estamos aqui porque isso é um compromisso social. Nós estamos aqui, querido, para receber uma palavra de Deus que vai encorajar a gente a ter uma vida diferente, que vai encorajar eu e você a cumprirmos o propósito de Deus, que vai transformar a nossa vida, vai renovar a nossa mente e vai nos encorajar, amém, a fazer a diferença no local que nós estamos. Foi essa convicção que fez o apóstolo Bud sair da onde ele estava, abrir mão de tudo que ele tinha, para que ele pudesse experimentar realmente tudo aquilo que aquela visão tinha para a vida dele. Qual é a visão que Deus tem entregue na tua mão? O que Deus tem te chamado para fazer? E qual tem sido a sua resposta? Qual tem sido a sua resposta para Ele?
Olha o que diz aí, Jesus enviou 70 discípulos para pregar o evangelho naquelas cidades ali, na região de Israel. E olha, quando eles voltaram, olha o que ele disse. Então os 70 voltaram cheios de alegria, dizendo: Senhor, em seu nome os próprios demônios se submetem a nós. Jesus lhes disse: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis que eu dei a vocês autoridade para pisar em cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo. E nada, absolutamente nada, lhes causará dano. Sabe, querido, você tem autoridade. Você tem autoridade para pisar cobras, escorpiões e serpentes. Você tem autoridade para desfazer as obras do diabo. Por isso que você não pode deixar o diabo governar a tua casa. Você não pode deixar o diabo definir o teu futuro. Você não pode deixar, querido, o sistema desse mundo moldar o teu comportamento. Você tem autoridade, querido, para pisar cobras, escorpiões e serpentes. Você tem autoridade para pisar toda a força do inimigo. Você precisa exercer essa autoridade, porque você está aqui como um embaixador do reino de Deus, e o embaixador tem autoridade na terra estrangeira, porque ele recebeu essa autoridade do governante que o enviou. Sabe, assim como aconteceu com aqueles 70 discípulos, hoje Deus está enviando a igreja, o corpo de Cristo. Deus está enviando a mim e você, querido, para alcançar Juiz de Fora e a zona da Mata Mineira, para alcançar as pessoas do seu bairro, as pessoas do seu trabalho, as pessoas que moram perto de você. Deus já está nos enviando, a autoridade já está sobre nós. Nós cantamos que há poder no nome de Jesus. Cantamos que no nome de Jesus há cura. Cantamos que no nome de Jesus a luz resplandece no meio das trevas. Por isso nós precisamos exercer a autoridade sobre as trevas, desfazendo as obras do diabo. Sabe, a palavra autoridade no original significa poder de reger e governar, habilidade ou força para exercer influência. Você tem, querido, autoridade, amém? Você tem poder para governar. Você tem habilidade e força para exercer influência. Essa é a autoridade que você carrega como embaixador do reino de Deus. Essa é a autoridade que nós temos no nome de Jesus. Por isso, querido, o diabo não pode segurar aquilo que Cristo já te deu. O diabo não pode segurar a saúde divina que Cristo conquistou. O diabo não pode segurar a provisão financeira que Cristo já conquistou. O diabo não pode segurar, querido, a unção, os dons, o chamado que já foi liberado sobre a tua vida. Você precisa exercer a autoridade espiritual, abrir a tua boca e estabelecer quem governa a sua vida. Quem governa a sua vida, querido? Vou te fazer uma pergunta. Você está no controle da sua vida, ou o mundo está controlando e definindo o que vai acontecer com você? Sabe, a igreja não está aqui, querido, para ser controlada pelo mundo. A igreja não é desse mundo. Por isso que o sistema desse mundo, embora ele seja uma adversidade, ele não pode definir o nosso futuro. Você precisa entender quem você é e a autoridade que você tem, para que dessa forma você possa influenciar o ambiente que você está inserido com aquilo que você já recebeu de Cristo Jesus. Amém? Isso, querido, é o poder de uma visão. Essa é a visão divina que Deus tem para mim e para você. Hoje é o dia Verbo da Vida de Missões. Na verdade, eu e você, se nós não somos desse mundo e estamos nesse mundo, eu e você, então, nós somos missionários, querido. Eu e você estamos debaixo de uma missão divina. Eu e você temos uma missão de espalhar as boas novas, o evangelho, em implantar o reino de Deus, estabelecer a vontade dele na terra. Jesus foi o primeiro missionário. Ele veio do céu para a terra para trazer o reino de Deus. E eu e você, como embaixadores do reino, estamos aqui para continuar aquilo que ele já começou. Amém? Por isso não deixa, querido, o inimigo definir. Não deixa ele estabelecer o seu futuro. Você precisa exercer autoridade. Pastor, mas como que eu vou fazer isso? Abra comigo lá em Atos no capítulo 1, versículo 8. Atos capítulo 1, versículo 8. Esse é o último encontro de Jesus com os discípulos antes dele subir para o céu. Em Atos no capítulo 1, versículo 8, Jesus faz uma promessa para eles. E ao mesmo tempo dá
clareza e direção sobre a visão, a missão que eles teriam que cumprir. Atos capítulo 1, versículo 8, diz o seguinte, Jesus falando com os discípulos, disse o seguinte: mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Querido, Jesus vira para os discípulos e declara: vocês vão receber poder. Vocês vão receber poder. É debaixo desse poder do Espírito Santo que eles deveriam cumprir a visão divina. Sabe, você não vai conseguir ter sucesso se você tentar cumprir a visão ou a missão divina apenas com a sua sabedoria. Você não vai ter sucesso se você tentar fazer na força do seu braço. Você não vai ter sucesso, querido, se você se apoiar nas coisas desse mundo para tentar cumprir o plano de Deus. Jesus disse para os discípulos: ei, vocês receberão poder antes de vocês irem. Antes de vocês cumprirem a visão, vocês precisam receber poder do alto. Sem o poder do alto, você não vai cumprir o plano de Deus na terra. Eu vou repetir, sem o poder do alto, você não vai cumprir o plano de Deus na terra, porque você não vai fazer isso baseado no teu talento, na tua força, na tua experiência ou na tua sabedoria. Você precisa de poder do alto, você precisa ser revestido de poder para que você possa avançar. E é isso que Jesus está aqui anunciando, prometendo para os discípulos. Ele diz: mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Sabe, testemunha é aquela pessoa que consegue falar, comprovar um fato, baseado naquilo que ela ouviu ou ela viu com seus olhos. Sabe, o que você tem visto e ouvido da parte de Deus? O que você tem experimentado? Sabe como é que nós vamos testemunhar Cristo Jesus e alcançar pessoas? Se nós realmente estivermos ouvindo e vendo pelos olhos da fé aquilo que Ele está fazendo na nossa vida. É dessa forma que nós vamos conseguir influenciar as pessoas debaixo de uma revelação do poder de Deus, cheio do Espírito Santo. Eu e você, querido, nós precisamos do batismo do Espírito Santo para conseguirmos cumprir o plano de Deus. Sabe, o ministério de Jesus só começou depois que ele foi batizado no Espírito Santo. Se você observar na Escritura, antes do batismo, Jesus não multiplicou peixe e pão. Antes do batismo, Jesus não curou nenhum cego. Antes do batismo, Jesus não ressuscitou ninguém. Antes do batismo, as multidões não seguiam Jesus. Por quê? Porque até ele precisou ser revestido de poder do alto para fazer a diferença na terra. Eu e você, querido, nós precisamos sermos revestidos de poder do alto para que a gente possa fazer verdadeiramente diferença na terra. Aleluia! Eu e você, querido, nós somos as testemunhas. Sabe, nós somos aquelas que têm o poder, de manifestar, de comprovar que Jesus está vivo e ressuscitou. Aleluia! Oh, glória a Deus! O que você tem ouvido dele? O que ele tem anunciado ao seu coração? Qual é a visão que ele tem plantado no seu coração? Sabe, como igreja local, nós temos uma visão: alcançar Juiz de Fora e a zona da Mata Mineira com a palavra da fé, ousadia e amor. Essa é a visão que Deus tem entregue para nós como o Verbo da Vida Juiz de Fora, para que a gente possa influenciar a vida de pessoas. Deus conta comigo e com você, querido, para ser uma testemunha do Evangelho nessa cidade, para fazer a diferença na vida de outras pessoas, nas faculdades, nas escolas, nas empresas, nas casas, enfim, por toda a região de Juiz de Fora e da zona da Mata Mineira. Deus está te chamando para que você seja uma testemunha da ressurreição, anunciando as boas novas. Querido, você é a boca de Deus nessa cidade. Você é o embaixador que está representando o Rei dos Reis em Juiz de Fora.
Porque se você está aqui, essa é a sua Samaria, amém? Esse é o seu lugar que Deus tem plantado para você fazer a diferença na vida de outras pessoas. Por isso que nós precisamos ser cheios do poder do Espírito Santo, cheios do poder do Espírito, para que a gente possa avançar. Em Atos no capítulo 2, no versículo 1, no dia de Pentecostes, olha o que está escrito, Atos capítulo 2, versículo 1. Aleluia. O louvor pode subir. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram, distribuída entre eles, línguas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Sabe, queridos, todos foram cheios do Espírito Santo. Naquele dia, a unção, o Espírito Santo veio sobre todas aquelas pessoas que estavam ali. E todos começaram a falar em outras línguas, fluindo nos dons espirituais, para que eles pudessem efetivamente se tornar testemunhas da ressurreição de Jesus. Sabe, querido, você não precisa de um diploma. O que você precisa muitas vezes é se encher do Espírito. Sabe, o que você precisa não é de ter um salário maior. Muitas vezes o que está faltando para você é ser mais cheio do Espírito. Sabe, o que está faltando talvez para você não são coisas naturais ou materiais, mas é você experimentar do poder do Espírito Santo, amém? Que vai romper, que vai desfazer todo jugo e que vai colocar você no caminho certo, na direção correta. O poder do Espírito, querido, ele tem o poder. O Espírito Santo tem o poder, né, de endireitar aquilo que está fora do lugar, de atrair aquilo que você precisa para que você possa cumprir a visão divina. Sabe, antes de cumprir a visão, antes de cumprir a missão de espalhar o Evangelho, eles deveriam ser cheios do Espírito Santo. Assim como Jesus precisou ser batizado no Espírito, eu e você, querido, precisamos do batismo do Espírito Santo para poder avançar no plano de Deus, amém? Nós não vamos anunciar o Evangelho, querido, debaixo de sabedoria humana, mas nós vamos anunciar o Evangelho debaixo do poder do Espírito Santo. Foi isso que o apóstolo Bud fez, porque era impossível um caminhoneiro que não falava português. É impossível, querido, um caminhoneiro que não falava português chegar numa nação estrangeira e conseguir o sucesso que ele conseguiu se não for debaixo do poder do Espírito Santo. Amém? Como você explica a um homem comum como eu e você chegar numa nação estrangeira sem sequer falar o idioma? Que ele não havia uma igreja para apoiar o ministério dele, sabia? Não havia ninguém para ofertar na vida dele, para pagar as contas dele, para dar suporte, não. Mas tudo aquilo que ele precisava estava contido na visão que ele tinha recebido. A visão, querido, ela tem tudo aquilo que você precisa. Oh, aleluia, fique em pé no seu lugar. Oh, aleluia. Ah, querido, a visão divina vai fazer de você uma voz profética no meio dos homens. A visão divina na tua boca, querido, vai fazer de você uma voz profética no meio dos homens. Qual é a visão que Deus tem compartilhado com você? O que Deus tem te encorajado a fazer nesses últimos dias? Jesus está voltando, querido. Breve, nós vamos ser arrebatados. E nós não teremos mais a oportunidade de cumprir a visão divina. Nós ainda temos tempo, amém? Nós ainda temos tempo de avançar no plano e no propósito de Deus. Por isso, alinha o teu coração com a visão que Deus tem para a tua vida. Ajusta a tua vida, o teu comportamento. Se encha do Espírito Santo. Começa a colocar os teus olhos naquilo que realmente tem valor e importa. Tira os seus olhos daquilo que é passageiro, daquilo que não tem valor eterno, e coloca os teus olhos naquilo que realmente tem valor na eternidade. Sabe, a coisa que Deus mais ama aqui na terra são pessoas. Eu te encorajo a amar como Deus tem te amado. Eu te encorajo a amar as pessoas como Deus tem amado
você e também os perdidos, para que você possa desejar ser um instrumento dele de cura, de salvação e de libertação. Sabe, tem pessoas que estão perecendo porque ainda não ouviram a mensagem do Evangelho. Por isso que nós temos que pregar a palavra, anunciar a mensagem. Nós temos que levantar a nossa voz. Aonde, pastor? Aonde Deus te colocar, querido. Use os meios que você tem agora na sua mão. Você tem o celular, use o celular. Em vez de fazer comentário que não serve para nada no Instagram, começa a usar o Instagram para evangelizar alguém. O que Deus tem colocado na sua mão, que pode mudar a vida de outras pessoas. O que Deus tem entregue, dinheiro que Deus tem entregue na tua mão, usa ele para mudar a vida de pessoas. É posição social, usa ela para mudar a vida de pessoas. O que Deus tem colocado na sua mão, querido, não é, querido, apenas para você desfrutar. Porque você é embaixador do reino de Deus na terra. Você tem uma missão divina. Você tem autoridade para vencer todas as dificuldades e adversidades. Você foi chamado por Ele para ser uma testemunha viva de que Jesus cura, salva, liberta, de que Ele está vivo, ressuscitado à direita do trono de Deus. Aleluia! Olha o que diz Marcos 16, capítulo 15. Marcos capítulo 16, versículo 15. Jesus falando para os discípulos: e disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Sabe, eu e você precisamos levantar a nossa voz. O espírito da fé tem uma voz, a palavra da fé tem uma voz, e essa voz tem que trazer salvação. Essa voz, ela tem que promover cura, libertação. Essa voz, ela tem que mudar a vida de outras pessoas com a revelação do evangelho, das boas novas. Para isso nós precisamos ser cheios do poder, cheios do Espírito Santo. Oh, aleluia. Oh, feche seus olhos. Oh, ah, Pai, nessa noite nós nos rendemos ao teu chamado, a essa visão divina, Pai, que está sobre a vida de cada um de nós, ao ministério, ó Pai, da reconciliação. Nós somos chamados a reconciliar os perdidos, a sermos testemunhas e embaixadores do teu reino. Pai, por isso, abre os nossos olhos espirituais, abre os nossos olhos espirituais, abre os nossos olhos espirituais, para que nós possamos discernir a vontade do teu coração, discernir o teu plano que o Senhor tem para a vida de cada um de nós. Eu oro, ó Pai, por espírito de sabedoria e de revelação, espírito de sabedoria e de revelação, alcançando você nessa noite no nome de Jesus, alcançando você nessa noite no nome de Jesus. O Espírito Santo te encorajando a viver o plano e o propósito, a abrir mão daquilo que é necessário, a avançar para aquilo que está diante de você, livre de todo peso, livre de todo embaraço, livre de todo engano do diabo no nome de Jesus. Não tá
Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. A perseguição não parou a igreja. O Coliseu não parou a igreja. Os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Não caminhamos pelo que vemos, e o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Rabababas. O rio quando robo cheque de mandaria caianda la rabababanaye. O rio que de mandaria caianda la rabababanaye. O Coliseu não parou a igreja. Os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. A perseguição não parou a igreja. O Coliseu não parou a igreja. Os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Perseguição não parou a igreja. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Não caminhamos pelo que e o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Querido, se você ora em outras línguas, levanta suas mãos e começa a orar em outras línguas. Oh, as muralhas caindo em nome de Jesus. Ei, naria caindo, robo cheque da bababás. Ei, rompimento e expansão. 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 Expansão, expansão. Perseguição parou a igreja. O Coliseu não parou a igreja. Os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja.
do Senhor. Ei, mas vocês receberão poder. Mas vocês receberão poder. Poder ao descer sobre vocês. Poder ao descer sobre vocês. O Espírito Santo. E serão minhas testemunhas. E serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Ei, poder, poder para ser uma testemunha. Ei, alcançando a tua vida, alcançando a tua vida, alcançando a tua vida no nome de Jesus. Ah, eu declaro, Pai, novos grupos de conexão, novos grupos de conexão, novos grupos, novos líderes, ei, se levantando como testemunhas, se levantando como embaixadores. Ah, meu amigo, abre a tua boca. Abre a tua boca. A perseguição não parou a igreja. O Coliseu não parou a igreja. Os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Não caminhamos, só a igreja. Sabe, querido, você que está aqui, que tem um chamado, que tem uma visão divina para ir para outra nação, nós queremos orar pela tua vida, amém? Queremos orar para que você possa avançar no plano e no propósito que Deus tem colocado no teu coração. Oh, aleluia. Então, se você tem algum chamado missionário, vem à frente, nós vamos estar orando pela tua vida, amém? Para que você seja fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Oh, aleluia. Ei, nariabanaria caiando robobobush. Ei, nariabaiando rocondo roboshe caiabado. Ei, nariabanaria caiando roque de mandaria caiando rosh. Ai, andere canda la rababababababas. Chodere mandaria caiando la rababababas. Oh, ria caiando. E o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja. Vivemos por fé, estamos de pé. Declara, igreja, não caminhamos pelo que vemos, e o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja. Vivemos por fé, estamos de pé.
aleluia, querido. Seja cheio do Espírito. Amém. Oh, aleluia. Porque nós vamos avançar no poder do Espírito Santo. A unção despedaçando todo o jugo. A alegria do Senhor sendo a nossa força. Oh, sabe, querido, se você está aqui nessa noite e ainda não fez Jesus Senhor e Salvador da sua vida, você não conhece essa alegria. Você não conhece essa conexão divina, poderosa, para avançar no plano e no propósito de Deus. Mas a boa notícia, querida, é que Deus te ama, amém? A boa notícia é que Ele te amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia. Se você crê, querido, em Jesus como Senhor e como Salvador da sua vida, o Espírito Santo vem sobre você, faz morada no teu espírito, e você passa a viver uma nova vida na presença de Deus. Você quer fazer isso nessa noite? Quer confessar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Faz um sinal aí com a sua mão, para que nós possamos orar junto com você. Aleluia. Crendo nessa transformação poderosa que somente o Espírito Santo pode fazer na vida humana. Alguém quer confessar Jesus como Senhor e Salvador? Faz um sinal aí com a sua mão. Amém. Para que nós possamos estar orando junto com você. Todos salvos. Aleluia. Então, querido, seja cheio do Espírito. Seja um embaixador do reino de Deus. Amém. Boa noite, igreja. Tudo bem? Eu sou a Fabiana, eu sou a líder